Olá pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de Sociologia, dando continuidade aos nossos estudos de Max Weber. Bom, o que nós vamos falar hoje é sobre as ideias principais sobre a sua obra fundamental, ou pelo menos a sua obra mais conhecida, que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Para vocês terem ideia do alcance que essa obra tomou no século passado, foi feita uma pesquisa, em meados do século XX, foi feita uma pesquisa com intelectuais da Europa e toda, dos Estados Unidos, para que eles apontassem os 10 livros mais importantes, mais marcantes da história do pensamento para compreender a modernidade. E o livro do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, apareceu em 99% dessa lista. Ou seja, quase que todos os entrevistados acabaram por colocar a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo dentro dos 10 livros principais para a compreensão da modernidade. Então, é por isso que nas traduções, pelo menos o que eu tenho conhecimento, nas edições em português, aparece um selinho colocado lá, o livro do século, o livro mais influente do século, o livro mais importante do século. Claro que é do século passado, mas é por isso que vem, não é uma falsa propaganda, tem da onde vir esse selinho aí. Bom, também esse livro ele aponta para uma situação que o Weber propriamente não gostaria, talvez, de vê-la, ver essa situação. E por quê? Porque a ética protestante, ou seja, a relação entre ética protestante e o espírito do capitalismo, ela se tornou tão verdadeira, a consequência, a relação de causalidade entre ética e capitalismo, ela se deu ela explicou tão bem o surgimento do capitalismo, que hoje todos os professores de história, os caras que ensinam história para vocês, eles acabam por dizer, sem citar o Weber, não por falta de conhecimento, mas sem citar o Weber, que os protestantes foram os responsáveis pelo estabelecimento do capitalismo enquanto forma hegemônica de economia. Ou seja, toma-se como uma verdade absoluta que os protestantes de fato fizeram com que o capitalismo pudesse se estabelecer e permanecer enquanto forma hegemônica de economia. Embora, por que eu falei que talvez o Weber não gostasse tanto dessa situação? Porque ele mesmo, se você está lembrado da aula 1, que nós fizemos a apresentação do seu método, da sociologia abrangente, da sociologia do historicismo, vocês devem se lembrar, se assistiram, que ele é um dos pioneiros a defender a ideia de que a realidade ela é tão múltipla, ela é tão complexa, que não existe uma resposta unívoca para um fenômeno, mas que, na verdade, esse fenômeno ele pode ser observado por vários ângulos, de diversos pontos de vista, e que, portanto, a resposta mais verdadeira, a resposta mais segura sobre tal fenômeno seria propriamente a junção dessas explicações e não se tomar uma apenas como verdadeira. E no caso da ética protestante do espírito do capitalismo, então, isso acaba contrariando
a própria ideia que o Weber tinha. É um fato curioso, porque, como eu disse, né, os professores de história, quando eles vão falar da reforma e depois da contra-reforma, se cita os protestantes como aqueles responsáveis por, de fato, edificar o capitalismo, mantê-lo e conservá-lo até hoje. Algo que é apenas uma interpretação, ou seja, é mais uma interpretação, mais uma explicação para o surgimento do capitalismo. Não seria a única. Você tem outros fatores históricos, você tem fatores, explicações, melhor dizendo, né? Explicações históricas, explicações filosóficas que o Marx dará, por exemplo, que o Hegel dará. Mas, no caso aqui do que acontece com essa obra, se toma como uma verdade absoluta. Né? Então, qual é essa verdade absoluta? Essa é a ideia da nossa aula. Né? Discutir qual é essa relação que existe entre uma forma de vida específica do protestante e o surgimento do capitalismo. Bom, eu dividi o título em duas partes. É a maneira mais fácil que nós temos para entender. Então, de um lado, a ética protestante, ou a ética do protestante, e, de outro lado, o espírito do capitalismo. São esses dois termos, são essas duas expressões que nós vamos estudar para chegar à relação causal. Então, eu falei, né, chegar à relação causal. Lembrem-se da primeira aula. Novamente, vou bater nessa tecla. Lembrem-se da primeira aula. Enquanto sociologia historicista, a sociologia do Weber, ela vai procurar pelas causas, ou seja, ela vai tentar fazer uma relação entre algo que é o efeito e o que motivou esse efeito. Né? Então, no caso específico aqui da nossa aula, a ideia, ou o que Weber observou, é que a enorme maioria dos protestantes eram capitalistas. A maioria das pessoas, dos indivíduos que tinham muito dinheiro, eram ou se afirmavam protestantes. Então, o Weber ele vai fazer uma análise sociológica deste efeito. Qual que é o efeito, de novo? O efeito é o capitalismo, o fenômeno, né? O fenômeno. O capitalismo, ele tem entre a enorme maioria dos seus representantes protestantes. Por que não católicos? Essa seria uma pergunta, né? Derivada dessa observação do Weber. Né? Por que não católico? Por que não há o catolicismo? Por que não fiéis católicos, mas fiéis protestantes? Né? Essa é uma das perguntas. Então, para que a gente comece aqui a nossa aula, vamos, né, estabelecido a maneira com que nós iremos trabalhar, vamos pensar um pouquinho nessa ética protestante. Para quem não está habituado com o termo, o protestantismo, ele se apresentou no século XIV como uma alternativa cristã ao catolicismo. Né, ao catolicismo. Você tem lá a Reforma Protestante, cujos principais representantes são o Lutero, Martinho Lutero, e o Calvino. Certo? Então,
Você teria também o Henrique VIII, mas o Henrique VIII ele está, né, na onda do anglicanismo, uma mistura mais, digamos, mais barata do catolicismo com o protestantismo, né? Só como uma forma, né, só mencionei como uma forma alternativa também ao protestantismo propriamente e ao catolicismo. Mas Lutero e Calvino, eles se mostraram contra o catolicismo. E por quê? O que fez Lutero? Lutero ele traduziu a Bíblia para o alemão. E o que representou essa sua atitude? Doravante, ou seja, se você é um alemão simples e você tem o domínio da leitura do seu idioma, você é capaz sozinho de interpretar a Bíblia. Você é capaz sozinho de lê-la. Você é capaz sozinho, no seu canto, de chegar às suas conclusões. Ou seja, essa atitude, que parece ser uma atitude até que meio, assim, digamos, sem importância, muito ao contrário disso, ela possibilita para que cada um dos fiéis possam, no ambiente privado, estudar a Bíblia. Muito diferente do que acontecia com o catolicismo. O católico ele era obrigado a ir à esfera pública, ou seja, ele era obrigado a ir para a igreja e lá na igreja ele escutar os sermões. E lá na igreja ele assiste à missa, ele escuta o padre falar. Portanto, o católico ele é dependente de uma visão já de segunda mão, né? Ele é dependente de uma interpretação de segunda mão. Ele é dependente daquilo que a autoridade, no caso o padre, lhe dirá. Já com a tradução da Bíblia, o homem comum, desde que, claro, alfabetizado, ele é capaz por si mesmo de estudar a Bíblia. Outro fator muito importante é que os protestantes eles desconsideram o Novo Testamento, né? Então, ao desconsiderar, ao desconsiderar este Novo Testamento, ao se fiarem apenas ao Antigo Testamento, a visão que eles têm de Deus é uma visão muito mais temerosa, né? Temerosa. O Deus do Velho Testamento é um Deus muito mais rígido, muito mais severo. Ele aplica muito mais castigos do que propriamente o Deus do Novo Testamento, que é o Deus da ágape, que é o Deus da compaixão, que é o Deus, portanto, que nos acompanha a cada segundo da nossa vida. Né? Um Deus muito mais amoroso é o Deus do Novo Testamento. E então vamos colocar aqui, né? Tradução da Bíblia. Essa tradução da Bíblia, então, para que fique claro, ela possibilita ao indivíduo um estudo na esfera privada e também, evidentemente, você começa o individualismo, né? Agora sozinho eu posso fazer essa interpretação. Né? Então, o individualismo, a subjetividade, todas essas características, elas são enaltecidas, né? Elas são fortalecidas pela tradução da Bíblia. Bom, e o Calvino? O que o Calvino tem de importante? O Calvino, ele estabelece a lei ou a ideia de predestinação. Né? Vou colocar aqui.
Predestinação. O que é essa ideia de predestinação? E é a essa ideia que o Weber irá se debruçar, principalmente. Né? Ele vai gastar todo o seu esforço, todo o seu conhecimento intelectual para se debruçar nessa questão da predestinação. O que afirma a predestinação tal como colocada no Calvino? A ideia da predestinação é a seguinte, que Deus ele já tem os seus escolhidos, por isso que é predestinação. Deus já tem os seus escolhidos para que subam ao céu. Isso significa, gente, que o que eu faço aqui na Terra, a princípio, é irrelevante. Ou seja, se Deus já tem os seus escolhidos, significa que se eu for uma pessoa aqui na Terra de extrema bondade, de extrema solidariedade, etc, etc, mas não for um dos escolhidos, já era. Olha como que é pintado, né, Deus nessa doutrina. Então, você diria, mas espera aí, será que, já que Deus tem os seus escolhidos, se eu não fizer nada, firmeza, né? Se eu não fizer nada, eu vou, já como já está estabelecido se eu vou ou não para o céu, se eu não fizer nada aqui, indiferente. Aí é que você se engana. Né? Aí é que você se engana. Por quê? Porque, além da teoria da predestinação, o Calvino diz que existe, né, por mais que exista essa predestinação, também tem uma certa possibilidade de nós sabermos se nós somos ou não os escolhidos. Porque, veja, gente, se considera apenas o Velho Testamento como fonte religiosa, né? Fonte sobre a verdade, ter a consciência, ter a certeza de que não se vai para o céu é péssimo, porque nós vamos danar no inferno forevermente. Ficar nesta angústia, vou ou não para o céu, é horrível. Por quê? Porque eu vou, de novo, vou me danar para o resto da eternidade. Então, eu tenho que ir para o céu de qualquer jeito. Eu tenho que ter essa certeza de que eu vou para o céu. E para que eu tenha, então vamos lá, para que eu tenha essa não certeza absoluta, mas que eu tenha indícios de que eu vá para o céu, o indício mais próximo dessa minha certeza é a prosperidade. Isso mesmo. É a prosperidade, ou seja, é a riqueza. É a riqueza. Riqueza advinda do trabalho. Olha só, já vai juntando as pecinhas. Então, se eu estou sendo claro, a ideia é a seguinte. Viver agora na insegurança de se eu vou ou não para o céu é péssimo. É péssimo porque para aqueles que não irão para o céu, a vida pós-morte ela é terrível. Então, a ideia
é que eu tenha, se não a certeza, que eu tenha um certo grau de convicção de que eu serei salvo, de que eu sou um dos escolhidos. Certo? Afinal de contas, é isso que a predestinação diz, que Deus já tem os seus escolhidos. Bom, o Calvino, para tentar nos desafogar dessa situação extremamente desconfortável de saber ou não se eu vou para o céu, ele diz que um dos indícios, um dos fortes indícios, uma das fortes pistas para que eu vá, que me levem, né, que me garantem ou que me ajudem a ter a convicção de que eu vou para o céu, é a prosperidade, ou seja, a riqueza. Agora, que essa riqueza, ela tem que advir do trabalho, do esforço. E esse trabalho e esse esforço, ele só pode vir, obviamente, do contato do homem com o mundo. Não tem de outro jeito. Não tem como pedir para cair dinheiro do céu. O dinheiro ele vem do trabalho, que por consequência vem do esforço para dominar e para mudar a realidade. Dominar a natureza. Dominar a natureza. Dominar a realidade. Mudar a natureza, mudar a realidade. Mudar o mundo que se vive. E isso é o trabalho. Né? Isso é o trabalho. E desde que você trabalhe muito, a consequência é que você ganhe muito dinheiro. Ou que você ganhe dinheiro. Ou que você saia, pelo menos, de uma situação X e vá para uma situação X mais 1. Pelo menos. Esse, portanto, esse aumento de renda, né? Esse aumento de renda, ele é um dos indícios de que você irá para o céu. Ficou claro? Né? Ficou claro. Esse é o ponto. Não é simplesmente a teoria da predestinação. Não é simplesmente ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro com o trabalho. Então, vou colocar aqui, né? Indícios. Vamos dar um pulo. Indícios. Indícios de que eu vá para o céu, certo? É a prosperidade. Prosperidade significa riqueza, tutu no bolso, certo? Prosperidade advinda do trabalho. Nossa, trabalho. Só que, né? Repetindo o raciocínio. Só que, para que essa prosperidade, para que eu ganhe dinheiro com o trabalho, o que eu preciso fazer? Trabalhar. Só que, e ao trabalhar, eu transformo a natureza. Eu domino a natureza. Eu transformo a minha realidade. Eu domino a minha realidade. Portanto, o protestante é, por excelência, um sujeito ativo no mundo. Ele precisa mexer no mundo, ele precisa mexer na realidade. Certo? Não se esqueçam disso. Ele precisa mexer na realidade. É diferente do católico. O católico ele contempla a realidade. Né? O católico ele se afasta da realidade. Por quê? Porque essa realidade ela é pecaminosa. Essa realidade ela é transitória. Isso aqui é passagem. Não que para o protestante aqui não seja passagem, mas para que o seu ticket, vamos dizer assim, para que seu ticket valha a pena, ele precisa suar a camisa, literalmente, ele precisa suar a camisa. O católico não. Por quê? Porque para o católico, essa salvação, ela é vista de uma maneira mais branda. Deus não é tão
tão pesado, tão rigoroso quanto para os protestantes. A salvação, ela pode vir a partir das indulgências, ela pode vir a partir da absolvição dos pecados, ela pode vir no momento da confissão. Então você não precisa trabalhar igual um louco, né? Mesmo porque o mundo aqui, né, essa realidade, ela é uma realidade pérfida, né? Pérfida. Então, velho, continua na sua, de boa, continua fazendo bem, continua ajudando as pessoas, né? Continua sendo caridoso, solidário, firmeza. Isso daí já é ótimo, já num certo sentido garante a sua passagem para o céu. No caso do protestante, isso não é verdade. Uma vez que já existem os eleitos, e que o Deus protestante, né, ele é extremamente rigoroso, é, ele, é, ele é até num certo sentido violento, né, violento, não é uma coisa boa você esperar pagar para ver, né? É melhor que você, num certo sentido, reforce esse seu desejo de ter sido um dos escolhidos. E aí, né? Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é para que fique bem claro, tá? Por favor, agradeço a paciência de vocês. E aí, então, para que ele possa para que ele não pague para ver, para que ele possa ter um pouco mais de segurança, ele precisa ganhar dinheiro, né? Para ser próspero. E para que ele seja próspero, ele tem que trabalhar, certo? Então, associado a esse indício primeiro, você tem uma vida ascética. Então, além de você trabalhar muito, você tem que ter uma vida ascética. O que é uma vida ascética? É uma vida que se afasta do luxo. É uma vida, em alguns casos mais rigorosos, é uma vida que se afasta inclusive do conforto. Do conforto. É a vida mais frugal possível. Que você se vale apenas dos mecanismos para continuar com que seu corpo permaneça vivo para que você trabalhe. Vamos aos exemplos, né? Vamos aos exemplos. Você é um dono de um restaurante, certo? É claro que, gente, esses exemplos eles são ideais, tá? Eles são ideais. Embora eu duvide que na época não existissem pessoas assim. Mas eles são ideais, eles não correspondem propriamente à realidade. Vamos lá. Imagina que você tenha um restaurante. E o seu restaurante, ele é um restaurante de luxo. Ele sei lá, é aquelas churrascarias que você paga R$ 200 e tem de tudo. De tudo que você possa imaginar. Certo? De tudo que você possa imaginar. All inclusive. Aí você come, né, batata de porco, você come sushi de camarão, polvo ao molho madeira, sei lá, aquelas, o que você quiser, velho, o que você quiser. E você é dono desse restaurante. Só que você, como protestante, como calvinista, você não pode comer dessa sua comida. Por quê? Porque essa comida, ela é extravagância. Ela é luxo. Não corresponde a uma vida ascética.
você é obrigado, então, enquanto protestante, enquanto calvinista, a comer arroz, feijão e carne moída, arroz, feijão e ovo. Por quê? Porque todo esse dinheiro que você tem, ou melhor, toda essa comida que você tem, ela não serve para a satisfação pessoal. Isso é de suma importância. Ao comer, vamos supor que você queira comer no seu restaurante, com as comidas deliciosas que tem lá. Se você fizer isso, você está é, entrando, ou melhor, dando vazão aos prazeres da carne. E a vida ascética, ela é justamente o contrário disso. A vida ascética é a negação da carne. Então, veja, você vai, as pessoas comem, você faz a comida, você tem aqueles produtos, não para se alimentar diretamente, ou seja, você não come aquela comida, mas, mas para vendê-la. Vendê-la. Ao vendê-la, você ganha dinheiro. Ao ganhar dinheiro, você já entendeu, né? Não vou explicar pela quarta vez. Certo? Então, uma parte... E aí, beleza, eu tenho o meu restaurante. Aliás, você tem o seu restaurante. E você está ganhando muito dinheiro. Qual seria o próximo passo? Vou colocar aqui. Qual seria o próximo passo para ter ainda mais garantias de que você é um dos escolhidos? Se ficou claro, o gasto, o gasto de dinheiro com a sua vida particular é quase nulo, certo? Eu vou gastar o mínimo possível. A minha casa ela vai ser o básico. O que eu como é o básico, o que eu visto é o básico, enfim. Então vai me sobrar muito dinheiro. Só que também deixar esse dinheiro lá morgando talvez não seja a atitude mais correta. Que tal pegar esse dinheiro e aplicá-lo no meu negócio? Certo? Por quê? Porque se eu aplicar uma boa parte do meu dinheiro no meu negócio, eu automaticamente, ou pelo menos essa é a ideia, de que eu vou ganhar mais dinheiro. E ao ganhar mais dinheiro, eu vou ficar mais próspero. E ao ficar mais próspero, eu vou ter mais garantias de que sou um dos escolhidos. Deu para entender, velho? Deu para entender a ligação entre o espírito do capitalismo? Veja que o Weber não coloca a origem do capitalismo, a ética protestante e o capitalismo. Por que ele coloca o espírito? O espírito do capitalismo, gente, é essa forma de pensar. Ou seja, pegar dinheiro, acumular dinheiro, pegar uma parte, ganhar dinheiro, acumular dinheiro, pegar uma parte desse dinheiro acumulado e investir. Olha lá. Se eu fizer isso forevermente, eu vou ficar cada vez mais rico. Agora, né? Então, essa é a ideia. É o espírito, é o jeitão do capitalismo. Acúmulo de dinheiro por particulares, defesa da propriedade privada e investimento e reinvestimento de capital no negócio, na propriedade privada.
Certo, gente? Então, o Weber ele chega à afirmação seguinte. Né? Você poderia se perguntar assim: então os calvinistas eles sabiam que eles eram capitalistas? Os calvinistas, em princípio, eles tinham noção de que eles estavam por originar uma nova forma de sistema de produção? Não, não. Por quê? Porque tudo se origina com a teoria da predestinação. Então, o trabalho, gente, o trabalho ele tem uma finalidade em si mesma. O trabalho não é para em si mesmo assim. O trabalho ele não serve simplesmente para dignificar o homem. O trabalho ele não serve para prestar serviços à sociedade. O trabalho tampouco serve para criar o ser humano, forjar, construir o ser humano, como vai dizer o Marx, como vai dizer o Hegel, enfim. O trabalho, ele é a maneira pela qual eu consigo ser mais próspero. Tá vendo? Então você tem que trabalhar desenfreadamente. Por quê? Porque esse é a partir do trabalho que eu vou ganhar mais dinheiro, que eu vou ter uma certeza um pouco maior sobre a minha eleição. É isso. Né? É isso. Então, a afirmação final é que o capitalismo ele é um subproduto da ética protestante. A ética protestante, ou seja, essa maneira que nós estamos falando há 37 minutos, essa maneira de enxergar a vida, ela tem o trabalho, ela tem como finalidade a salvação, a certeza mais próxima possível de que será salvo. O capitalismo ele vem como subproduto, certo? Então, evidentemente, isso não sou eu que estou falando, é o próprio Weber. Chegará um momento na história em que o capitalismo será se desvinculará dessa ética. Evidente. Chegará um momento em que os capitalistas, em que os burgueses, não estarão nem um pouco preocupados com a sua ida ou não para os céus, com a sua certeza, não quer nem saber. Eles querem saber do dinheiro. Então, evidente, uma hora vai se desvincular a religião da economia. Porém, houve uma causa, houve um momento em que eles estavam absolutamente identificados um com o outro, dependentes um do outro. A ética e o espírito capitalismo. Certo? E esse processo que vai se desvincular, né? O processo em que vai começar a haver essa separação, ele se dá a partir já da Contra-Reforma. E se tornará muito, muito presente na nossa atualidade. Hoje o cara é capitalista, ele pode ser ateu, não tem nada a ver.
Agora, se você fizer um retrospecto, se você pegar quais são os países mais ricos do mundo, pelo menos os países europeus e o país norte-americano, se você pegar os Estados Unidos, se você pegar os Estados Unidos e depois os países europeus, você vai ver que haverá uma correspondência entre um maior uma maior concentração de protestantes em relação aos católicos. É só você pegar. Você pode pegar a França, não a França atual, né, que você já tem um movimento muito grande de ateísmo, e na Europa toda você tem um aumento do ateísmo, mas se você pegar a 80 anos, a 90 anos, você vai ver que é isso, velho. Né? Você vai ver os Estados Unidos, a maioria protestante, você vai pegar a França, né? Ela tem uma maioria, tinha pelo menos uma maioria protestante, em comparação, e que são países muito ricos, né? A Alemanha propriamente, e aí, velho, você pega Portugal, você pega Itália, você pega Espanha, que são países super católicos, uma concentração de católicos muito grande, e que não tem tanta e que não é tão rico quanto esses outros países, né? Quanto esses outros países. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro, né, essa ligação. É a partir do comportamento dos homens, é a partir da sua relação com o trabalho, que o capitalismo ele surge. E, de novo, desculpa, o capitalismo, o espírito, né? O espírito do capitalismo, o jeitão de acúmulo de riqueza, de investimento e tudo mais. Né? É algo que surge sem que os protestantes se dessem conta. Acho que ficou clara essa ideia. Né? Tudo bem, gente? Então não é uma não, o seu surgimento não foi o surgimento do capitalismo não é orquestrado. Essa é a ideia. Beleza, gente? Então tá bom. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção. Obrigado pela paciência. E nos vemos nas próximas aulas. Valeu. Um beijo.